Muito bem, meu querido amigo, internauta, minha amiga, nós estamos aqui de volta com o programa da série Você Precisa Saber, né? Afinal de contas, a gente que é professor, a gente se preocupa que todos conheçam, todos saibam. Então, naturalmente, esse título é para que São Gonçalo esteja sempre bem informado, que sempre saiba das coisas. É isso que a gente deseja sempre. E quem está conosco hoje é o deputado estadual Renan Ferreirinha, ele que é daqui, ele que tem uma tradição familiar aqui, né, a família não só de professores, mas também ligada ao comércio. Quem nunca ouviu falar no antigo Ferreirinha, né, que até bem pouco tempo funcionava, infelizmente agora deu uma parada, né? Mas já viu, né? O pessoal que adora um galeto sempre conheceu, sempre frequentou o Ferreirinha. Eu não era frequentador do Ferreirinha, sabe por quê? Vou contar uma particularidade para vocês. Ninguém pode saber, mas eu não como frango de jeito nenhum. Eu não como nenhuma ave. Aliás, eu não como nada que voe. Voou, eu não como. Então, já viu, né? Bom, vocês vão acompanhar a nossa live e pelo facebook.com/frederico.carvalho.77 e também vocês podem acompanhar pela página, né? Que é o www.facebook.com/professor Frederico Carvalho, tudo em maiúsculo. E se você quiser falar comigo, você pode usar o e-mail professor@fredericocarvalho.com.br. Bom, sem mais delongas, eu estou com alguma coisa me engasgando. Vamos desengasgar antes de começar a entrevista, que eu não gosto de entrevista engasgada. Muito bem. Vamos conversar com o mais jovem deputado estadual, que eu tenho a notícia, acredito que seja o mais jovem que nós tenhamos tido até hoje no estado do Rio de Janeiro. Vamos conversar com ele, que é uma pessoa muito importante no nosso cenário, e é de São Gonçalo, estudou muito em São Gonçalo, mas depois foi lá para fora, aprendeu coisas que a gente precisa aprender aqui, conhece tudo de gestão, e eu cumprimento o deputado Renan Ferreirinha. Deputado, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, professor Frederico, um prazer imenso, obrigado pelo convite, estava animado para que a gente pudesse conversar aqui ao vivo sobre educação, gestão pública, sobre São Gonçalo, os desafios do nosso estado, que tem passado por um momento muito difícil, mas que nós precisamos seguir trabalhando firme e forte e animado. Deputado, está braba a situação do Estado, né? Ninguém está entendendo nada. É pandemia, é utilização da pandemia para coisas que não são exatamente afins. Nós tivemos aí um hospital de campanha em São Gonçalo que atendeu alguns pacientes, que não deu nem para fechar um bloco de prontuários, mas já está sendo desmontado. O pessoal está reclamando à beça porque já está sendo desmontado. O deputado, como é que está isso? A gente entra governo do Estado, sai governo do Estado e sempre com problemas. Daqui a pouco já pode pedir música para o Fantástico, né? Mas daqui a pouco sei lá o que vai pedir. Como é que está isso? É muito triste, né, Frederico? Assim, a gente vê tudo que está acontecendo, porque é uma triste sina do Rio de Janeiro que precisa ser quebrada. Tentando quebrar esse resultado que o Rio tem através de diferentes grupos políticos que falham miseravelmente na condução do nosso Estado. E esse grupo político que conduziu o Estado nesses últimos meses, infelizmente, durante o momento mais crítico que nós tivemos na história do Rio de Janeiro, nunca se teve uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política junta acontecendo nas proporções que nós estamos enfrentando agora. Nós estamos falando da maior recessão econômica que o Estado já passou. Nós estamos falando da maior dificuldade sanitária que o Estado já passou. E de uma crise política que, infelizmente, tem precedente, porque outros governadores já foram afastados, ou até governadores chegaram a ser presos, mas nós não tivemos o impeachment de governador, por exemplo, como tem sido discutido hoje na LERJ. A gente pode falar mais sobre isso.
Só mandar um abraço aqui para o Rodrigo Piraciaba. Não, o Rodrigo Piraciaba está chegando. Esse é o nosso pré-candidato a prefeito. Confio muito no Rodrigo, gente muito boa. Já esteve aqui com a gente, merece todo o meu respeito. Rodrigo, um grande abraço. Força, meu amigo. Força, meu amigo, que a gente precisa, né? O Júnior Santos está aqui. Boa noite a todos. Valeu, Júnior. Um abraço para você. O Sérgio Toledo Rodrigues, doutor Sérgio Toledo, comente a princípio sobre seu parentesco com seu Ferreira, do bar 12 de abril. Acho que é 10 de abril. É 10? 10 de abril. 10 de abril. Frederico, deixe ele fazer essa ligação. Tá bom, deixa, pode fazer. É com você mesmo, Ferreira. Não, muito bom. Mas só terminando sobre a primeira pergunta, que foi muito pertinente, né, a respeito dessa confusão enorme, né, professor, que a gente vem enfrentando na gestão da saúde no Rio de Janeiro. Eu estive no Hospital de São Gonçalo diversas vezes. A primeira vez eu fui no dia 20 de abril e pude constatar um cenário completamente difícil que nós enfrentamos lá, que era a conclusão de um elefante branco, que foi o que se tornou. O Hospital de Campanha de São Gonçalo, assim como os outros, não foram planejados de maneira técnica, como deveriam ter sido. Não teve um planejamento que pudesse pensar na rede já existente de leitos. Tiveram várias falhas nesse processo que a gente tem mostrado, especialmente através da comissão do Covid, que é a comissão que tem fiscalizado todos os contratos e gastos do governo estadual na saúde durante a pandemia, e da qual eu sou relator na Assembleia Legislativa. A gente tem mostrado que teve, sim, muita má-fé. Teve muitas decisões que foram tomadas que não respeitaram as decisões técnicas, mas respeitaram as decisões que fossem mais lucrativas. Isso é muito triste, isso é muito complicado. Mas, passando aqui também, dá um abraço aí que eu vi da minha tia aqui, tiazinha, uma pessoa... Não, tiazinha aqui não, aqui tem Maria da Conceição. Maria da Conceição. Seu Ferreirinha, dono do 10 de abril, avô do Renan Ferreirinha. E pai da Maria da Conceição. E pai da Maria da Conceição e pai da Zinha também, pelo que eu soube. Exatamente. Parece que elas têm um parentesco, elas têm uma ligação assim muito próxima, sabe? Muito próxima. E aí vai. Mas, é a própria. Ô Renan, a preocupação é justamente essa. Quando fala em São Gonçalo, não se fala em elefante branco, se fala em patinho feio. E São Gonçalo, eu não posso concordar que seja um patinho feio, porque é uma cidade que era a porta de entrada para o Brasil. Haja visto lá a hospedaria da Ilha das Flores, né? Hoje um museu, assim mesmo por causa de alguns abnegados que o fizeram, que trabalharam para isso. Então, São Gonçalo não era para ser esquecida assim, mas São Gonçalo sempre ficou à margem da capital do país, que era o Rio de Janeiro na época, e depois ficou à margem de Niterói, que era a capital do estado. São Gonçalo foi perdendo, e o munícipe, que é acostumado com o Manchester Fluminense, porque São Gonçalo tinha Neves, tinha Gradim, uma área pesqueira maravilhosa, hoje a Bahia toda poluída. Meu Deus! Ninguém para pensar em São Gonçalo? Deputado, por que fazer isso com esse povo? Professor, você resumiu muito da minha insatisfação e que me motivou muito nesse processo de discernimento de querer entrar na política, né? Até esse processo de pensar não é uma decisão que você toma do dia para a noite, é fruto de muitas conversas e muitas experiências com isso. E uma das principais com isso foi completamente esse abandono que a gente tem do nosso município por falta de lideranças representando também. Porque falta muita vontade política de priorizar o município num projeto estadual. Você tem, historicamente, São Gonçalo perdendo nessas últimas décadas de maneira sucessiva. Como você bem disse, nós já fomos a Manchester Fluminense, em alusão à cidade inglesa do norte da Inglaterra, muito industrial. Nós já tivemos uma participação muito grande na política fluminense, através de grandes estadistas que a cidade também teve, e isso foi se perdendo. Por quê? Por que isso foi se perdendo? A gente precisa fazer essa reflexão. Por que não há... Só mandar um abraço para o Maurício do Vale aqui também.
Falar que eu vou visitar depois o Complexo do Leite também, passar nessa loucura, tem um carinho muito especial por lá. E a cidade foi perdendo um projeto de desenvolvimento econômico e social. Nós somos uma cidade que temos vários ativos. Eu posso destacar aqui qual é a cidade, por exemplo, que tem 2 grandes centros comerciais tão fortes, 2 grandes núcleos, como você tem o Rodo e você tem Alcântara. Nós somos uma cidade que tem diversas praças que fazem com que a configuração que nós temos do bairro possa ser uma configuração também interessante. Se você parar para pensar, da entrada da cidade até o final, vindo assim, né, de Niterói para Itaboraí, nós temos várias praças que vão fazendo com que os bairros se formem aquele senso de comunidade, de comércio local para isso. Temos instituições que foram se esvaziando com isso. Então, assim, a gente precisa pensar num projeto onde São Gonçalo possa ser, de fato, protagonista local, gerar emprego e renda, gerar renda que possa ser dividida na própria, gerar ICMS. E isso precisa ser um projeto de atratividade. Nós temos uma subrepresentatividade imensa, Frederico. Hoje, se parar para pensar na Alerj, nós temos basicamente hoje 2 deputados estaduais que têm alguma ligação com a cidade de uma forma direta, né? Então, assim, isso é muito pouco. São Gonçalo deveria ter, no mínimo, 7, parando para pensar pela população que nós temos, que é 10%. Nós temos 10% do eleitorado do Estado, deveríamos ter 10% dos assentos da Casa da Assembleia Legislativa. E nós temos hoje 2, ali, eu sou o único gonçalense que nasceu, né? Mas assim, você parar para pensar, outros têm ali um vínculo, isso é muito triste. Você precisa ter uma eleição, uma cobrança mais próxima disso. E um projeto de cidade, que não é discutido. Projeto de educação da cidade, como que nós possamos discutir isso? Você tem toda uma experiência de décadas que vem sendo discutido de educação, de gestão pública, isso não cai do céu. Isso precisa de preparo, precisa de estudo, precisa de dedicação. E nós não precisamos, um ponto que eu falo muito, professor, é que para soluções complexas não há, para problemas complexos não há soluções simples. Se estão te apresentando soluções simples para esses problemas difíceis, desconfie, porque muito provavelmente são soluções populistas, que são basicamente falar que é só fazer isso aqui. Não, demora, precisa de tempo, de participação popular, mas é o caminho que tem que ser seguido. Será que o caminho que tem que ser seguido no primeiro momento, deputado, eu acredito que seja seu pensamento, mesmo porque conheço algumas pessoas da sua família, já tive a oportunidade de estar com o nosso querido Rodrigo Piraciaba, que tem um pensamento muito sério com relação ao município. Será que o caminho agora não seria conscientizar as possíveis lideranças, pessoas que estão com as mãos limpas, que estão disponíveis a trabalhar, que estudaram e não encontram lugar para trabalhar no próprio lugar onde vivem, onde moram? Será que não estaria na hora da gente trabalhar essa conscientização para que o jovem gonçalense, mesmo que não seja tão jovem como eu, por exemplo, que eu já sou jovem há bem mais tempo. Jovem, né? Isso aí. Há muito tempo que eu sou jovem. Então, não seria o momento de se trabalhar justamente onde as pessoas não enxergam que é a preparação, a educação, o amor por esse lugar? Com certeza, com certeza. A gente precisa, de uma vez por todas, deixar essa síndrome de complexo de vira-lata de lado, porque não tem complexo de vira-lata de forma alguma. Não tem patinho feio nessa história. A gente precisa reconhecer que os potenciais que a cidade tem justificam, sim, um status muito maior, mas a gente não pode se deixar levar por teorias deterministas que se chegam a respeito disso. Nós temos que reconhecer os desafios que a história apresentou e, como você bem disse, professor Frederico, nós somos uma cidade que é vizinha de 2 capitais. É a única cidade no Brasil que é vizinha de 2 capitais. E era da capital federal, que é pior. Federal, né? E Niterói, que tem uma história de ser capital. Sim. Tem uma história de ser capital. Então, você ser vizinho dessas 2 cidades apresenta uma complexidade de maior a respeito disso. Mas existem formas de quebrar isso, de quebrar essa dependência, de quebrar essa situação
que muitas pessoas associam de ser uma cidade necessariamente dormitório. Que isso, gente? Não tem um determinismo para isso. Você tem uma circunstância que tem que ser reconhecida, e o primeiro passo para se mudar algo é reconhecer que há um problema. A gente precisa reconhecer que há um problema. E aí temos que ter a humildade de optar pela mudança. E para optar pela mudança, a gente tem que ter diferentes atores fazendo parte disso. E para isso, nós precisamos formar novas gerações que possam estar conscientizadas com as melhores ferramentas. E aí eu sei que a minha teoria de vida tem muita sinergia com a sua teoria de vida, que realmente converge com a educação. A educação, sem sombra de dúvidas, precisa ser a pauta de maior prioridade no projeto de desenvolvimento local, regional e nacional, porque ela é a única pauta que eleva. Todas as outras pautas, todas as outras áreas, elas têm um caráter mais ou prevenção ou um caráter mais passivo, né? De consertar algo. A saúde, você aconteceu alguma coisa, ou você está prevenindo, ou você, por exemplo, está remediando uma situação que aconteceu. A educação é a única que te coloca em outro patamar, né? Como um jogador famoso do Flamengo disse, né? Que te coloca em outro patamar a respeito disso. E por isso que nós precisamos investir de maneira contínua e de maneira prioritária. Orçamento público, Estado, precisa fazer escolhas. E, infelizmente, nós estamos renegando a educação de maneira histórica. E o município de São Gonçalo também tem a sua parcela de culpa e isso precisa mudar. A gente espera que 2020 possa ser aí um começo desse divisor de águas. Nós sabemos que a pandemia foi um grande problema, inclusive para a educação. Mas, por um outro lado, a gente sabe que acabou permitindo, com as aulas online, com o trabalho feito virtualmente, as aulas não presenciais, acabou permitindo que a gente saísse de não sei quantos séculos fazendo a mesma coisa para começar a fazer alguma coisa diferente. E ainda assim, as pessoas resistem, porque acham que não é bom. O bom é você pegar o quadro, o professor que está ali, um quadro atrás, e mostrar o professor escrevendo no quadro. Quer dizer, transporta o professor da sala de aula para uma tela fazendo a mesma coisa. Na minha concepção, isso não resolve. Ajuda para as pessoas que estão habituadas àquele status quo. A pergunta é, a gente teria que aproveitar esse momento para aprender alguma coisa a mais, deputado? O senhor acha? Certamente. Seria independente. Ninguém virou o ano de 2019, 2020, desejando, espero eu, né, desejando que ia acontecer em 2020 com a pandemia. Mas toda crise, ela é uma oportunidade. E nós estamos vivendo uma crise enorme, sem precedentes sanitários, econômicos, políticos, educacionais, mas nós precisamos tirar desses aprendizados quais são as experiências que podem ser adequadas para uma nova realidade. Porque nós não voltaremos para o que nós vivíamos anteriormente. Até porque nós não queremos voltar porque nós vivemos naquela realidade que tinha muitas falhas. Não é, professor? Nós tínhamos muitas falhas na educação, na sustentabilidade. E sempre teremos. E sempre teremos. Isso não acaba. A gente está sempre aprendendo. Exatamente. Mas que nós possamos usar esse momento como ponte, como ruptura para outras situações. E eu costumo dizer, participo de muitas discussões de educação, é a pauta prioritária do nosso mandato, mais do que uma pauta para mim, é uma trajetória de vida, por mais que seja presidente da Comissão de Economia, e faça parte de outras comissões, na Comissão de Educação, de Ciência e Tecnologia, onde meu coração bate mais próximo, porque eu sei que é ali que nós podemos fazer realmente um impacto na vida de muitas crianças, jovens e adultos que estão aí também buscando a sua qualificação através do ensino, através do conhecimento. Como fundador do MAP Educação, que é um projeto que busca colocar a educação como pauta prioritária de um projeto de país, a gente dizia, né, no manifesto que criou o movimento, que nenhum outro caminho deveria ser tão promissor quanto o caminho do conhecimento no nosso país. E é isso que a gente precisa defender todos os dias. E tiveram várias situações que a gente percebeu que sim, a pandemia, professor Frederico, criou alguns problemas. Mas a pandemia, principalmente, escancarou problemas que nós já tínhamos. Nós já tínhamos um grande problema de desigualdade educacional. Nós já tínhamos um grande problema de conectividade.
As nossas escolas têm muitíssima conectividade. Nós tínhamos um grande problema, por exemplo, de uma falta da adequação que a Base Nacional Comum Curricular vem para tentar tornar isso mais integrado entre as disciplinas. O professor aqui que tem essa experiência muito mais ampla do que eu, assim, sabe? Estou aprendendo também, estou aprendendo também, deputado. Estamos todos aprendendo, porque tem muita coisa da Base Nacional Comum Curricular que eu não tenho muito, assim, um lampejo muito claro, não. Às vezes tem certas coisas que eu acho que é mais ideologia do que realmente educação. Não, eu entendo. E a gente precisa ter, primeiro, sempre essa abertura, né? Primeiro, a gente tem que duvidar, para poder analisar, para não aceitar um erro achando que é um acerto. Mas vamos em frente, vamos lá. Nós chamamos isso de pensamento crítico. Nós precisamos exatamente. Sempre o pensamento crítico quanto a isso. Isso que nossas escolas precisam também ensinar nossas crianças e jovens a aprender a ler, a interpretar de uma maneira crítica. Não é na era da desinformação que nós vivemos, das fake news, de tantas situações, desconfie do que você receba e busque valorizar as fontes mais capacitadas. Mas o que eu queria dizer, finalizando, é que nós estamos em constante evolução e questionamentos. Nós tivemos um momento aí muito difícil nesses últimos meses, onde aulas presenciais não foram possíveis acontecer. Agora existe um novo debate, que eu defendo muito que esse debate possa avançar quanto a isso, porque a gente não pode ficar fugindo da raia. A gente tem que encarar o debate da maneira que ele precisa ser encarado. Agora, nós tivemos aí um momento de ensino remoto, que foi necessário ter plataformas digitais, foram necessários nós termos aí diversas adaptações. E aí? Qual o ensinamento a partir disso? Será que essa escola vai voltar a ser da maneira que ela era antes? Como você bem disse, nós temos um descompasso secular. Nós temos escolas do século XIX, ou seja, na sua infraestrutura e na sua grade curricular. Nós temos professores, e aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor quanto a isso, mas com uma formação pedagógica, com uma situação que as universidades prepararam do século XX e alunos do século XXI. Isso precisa ser corrigido de alguma forma. E isso a gente precisa reconhecer que tem que ter muito debate, tem que ter muita discussão, tem que chamar os profissionais de educação, chamar os estudantes para isso, e não tratar a educação como uma pauta secundária, que infelizmente que a gente vê de forma sistemática. Vou pedir permissão para a gente começar a ler aqui algumas colocações das pessoas que estão nos assistindo. Vou começar pelo nosso Rodrigo Piraciaba Costa, ele que é pré-candidato a prefeito pelo PSB, aqui por São Gonçalo. Devemos unir o conhecimento ao amor por São Gonçalo. Olha aí, ó. Devemos unir o conhecimento ao amor por São Gonçalo, pois só assim formaremos novos líderes para a cidade. Esse é o pensamento do Rodrigo Piraciaba. Sérgio Toledo, está aqui uma pergunta sobre macro e microeconomia relacionada ao incremento do varejo e atividades primárias relacionadas às populações. Dicas na fisiologia gonçalense. Ele continua aqui. Revendo relacionadas aos bairros da cidade que estão acabando. Os bairros estão acabando, as relações... Eu não entendi bem a pergunta. Você chegou a entender, Renan? Eu acho que ele quis dizer mais sobre a economia dos bairros estarem acabando. Acho que foi centralizou muito. Um pouco de acho que dá para comentar em cima disso. Mas primeiro com Piraciaba, nosso pré-candidato a prefeito pelo PSD, uma pessoa extremamente capacitada, um gonçalense apaixonado, alguém que tem uma experiência enorme em gestão, em educação, e, como ele disse, tem um amor pela essa cidade. Porque não basta, professor Frederico, e minha curta experiência no mandato, mas tem ficado muito claro, e eu converso com muitos amigos que também estão desbravando em outros lugares do Brasil, né, dessa forma, hackeando esse sistema, porque a gente precisa hackear esse sistema e permitir que novas pessoas possam vir, nomes como você, nomes como pessoas tão qualificadas, conhecem e que amam o território, né? E são 3 características que eu destaco muito que precisam ser fomentadas na nossa política e no setor público de maneira geral. Primeiro, a integridade. Tem que ter ética, tem que ter integridade. Isso não dá para negociar.
a gente precisa aumentar a barreira da honestidade, a barra da honestidade, porque isso a gente tem visto aí os projetos mais um governador encrencado, mais uma situação triste para o nosso Estado e outros nomes também com isso. A segunda questão é a capacidade técnica de agregar o debate, o que seja na educação, na saúde, no transporte, na sua área, na economia, no que você achar que é a sua área de formação, que você consegue mais agregar tecnicamente na sua experiência de vida. Não estou aqui pedindo diploma, não é isso. Nós precisamos ter pessoas que viveram, que estudaram, que perceberam e que podem contribuir de fato com esses projetos. Nem tudo é um canudo, né? Exatamente. As pessoas estão muito enganadas com o fato real. Exatamente. E o terceiro elemento, que é muito importante aqui que o Piracema traz, é que a gente tem que ter esse amor interno, que tem uma expressão em inglês que diz muito sobre isso, né? Que é o querer lá, que vem bem da barriga, né? Diz sobre isso lá dentro, que é uma vontade de fazer acontecer, né? De querer estar lá. Então, isso é muito importante. A gente não pode abrir mão disso de forma alguma. Então, concordo muito aí com o Piracema com essa afirmação. Unir o conhecimento ao amor para poder transformar a nossa cidade. Quanto ao comentário... Sérgio Toledo. Sérgio, obrigado, Sérgio, pela participação aqui. E aí você já mencionou também uma parte aqui familiar, super, super bacana. Eu acredito que o Sérgio traz aqui uma reflexão de micro e macroeconomia, né? Assim, falando como referencial São Gonçalo. De forma macro, nós precisamos fazer com que São Gonçalo volte a estar no mapa econômico do nosso estado. Isso faz para uma reatratividade industrial, que é importante. Nós precisamos ter a parte de comércio e serviços muito bem desenvolvida com isso. Então, São Gonçalo tem aqui os seus shoppings, que, por exemplo, são frutos aí de ICMS, frutos de consumo interno que podem ser mais desenvolvidos. Seus centros comerciais, que acabam, o gonçalense, às vezes acaba deixando, por exemplo, a consumir muito fora, em Niterói, no Rio, quanto a isso, trazer o consumo para a cidade. Isso é importantíssimo. Isso traz dentro de um aspecto de desenvolvimento local. E aí eu entro para o micro. Por quê? Por exemplo, quando você fala que os bairros estão acabando, se eu entendi bem o que você quis dizer, quanto a isso, é porque você vê aí um esvaziamento do comércio, da atividade econômica disso. Por quê? As padarias, o açougue, a vendinha, o jornaleiro, ou seja, o que configura ali a troca da economia local, micro, tem se esvaziado a respeito. Muita então, coisa. Entender que, assim, talvez um dos grandes ensinamentos que essa pandemia vai gerar também, professor Frederico, é o que a gente vem chamando da economia mais local, que as pessoas possam valorizar o que é mais próximo delas, né? Porque a gente percebeu que de uma situação louca que acabou acontecendo, você teve aí uma difusão muito grande de um vírus que exterminou tantas vidas e contaminou tantos lugares de uma velocidade tão grande. Então, que a gente possa valorizar o local, né? Valorizar o empreendedor que está ali batalhando, fazendo acontecer, que tem um apelo, que tem uma produção que às vezes é mais sustentável, mais orgânica, mais condizente com essa. Entender que, assim, você às vezes vai pagar 50 centavos a mais na verdura, mas você vai estar gerando um emprego ali que pode ser um emprego de uma pessoa que esteja com a sua família precisando para isso, ou de uma pessoa entender que a gente está muito mais conectado. E para isso a escola tem que mostrar isso também. Mostrar que a economia ela é fruto de relações sociais e relações humanas. E, por fim, a gente tem que lembrar sempre, eu defendo muito que a gente respeite as regras econômicas, financeiras, fiscais, porque nós precisamos ter essas regras fiscais para investir socialmente, e não o contrário. A economia ela está a serviço da sociedade, não a sociedade a serviço da economia. Isso a gente tem que sempre ter em mente. Perfeito. Você deve ter visto aí a professora Denise Almeida da Silva. Está lá, boa noite, belíssima colocação. Beleza, Denise, né? Obrigado, boa noite, Denise. O Sérgio Toledo concordou, é isso mesmo. E Valéria Souza, que também eu acho que ela é candidata, pré-candidata também a vereadora. Viu, Valéria? Acho que é pré-candidata. Está aqui. Boa noite. Valéria. Boa noite, Valéria. Agora, agora é um primo, né, que está aqui, mas é uma pessoa conhecida na cidade também. Ailton Jorge Guimarães, o Tim do cartório, está aqui. Estou com você, meu primo Frederico e Ferreirinha. Sou presidente do Conselho Deliberativo do Clube Esportivo Mauá. E o clube ainda está fechado.
sem renda. Estamos esperando que a prefeitura possa fazer com que o clube abra as suas dependências para os associados. Um abraço. Seria ótimo, né, se pudesse acontecer. Quer comentar sobre isso, Renan? Claro, claro. Porque nós estamos com o problema Mauá, Tamoio e outros clubes aí, coitados, já não sobreviviam, agora menos ainda. São os grandes ativos de lazer que a cidade deveria ter, né? Deveria ter para isso, e deveria ser cada vez, imagina, com uma estratégia mais clara a respeito do acesso, da utilização, tanto para os associados, mas poderia ter um momento onde a população poderia usar, seja o campo, seja algum outro equipamento, algum dia, alguma tarde, onde isso pudesse acontecer. Eu tenho uma história muito próxima com o Mauá. Fiz aula de futebol no Mauá por muito tempo, fiz ali natação, muitos anos no Mauá. Olhazinha. Tio Pedrinho, mandando um abraço. Beijo. Não, o Pedrinho está mandando um abraço também para o Tinho. O Tinho é o Ailton. Ailton Jorge do Mauá. Isso aí virou uma live de família. Mais ou menos isso. Uma aglomeração de amigos aqui. Mas é verdade. Ailton Jorge, falando sobre a Mauá, né, eu tenho um carinho imenso, e tanto da minha formação cidadã, né? Fiz futebol, fiz natação, lutei muito também em competições aí, aconteciam de jiu-jitsu ali, fui a muitos shows, fui muita feirinha no Mauá, e aí você vê hoje o momento difícil que o clube passa também aí, muito por um descaso que a própria cidade teve com isso. Ou seja, assim, a gente olha aquele ativo, você olha pelo alto, né? Você vê todo o clube Mauá, e o Tamoio também passa uma situação parecida a respeito. E mais recentemente tive mais uma relação com o Mauá muito próxima, que eu lancei aí em 2018 a minha pré-candidatura no clube, no dia 31 de julho de 2018. Então ficou marcado aí para mim também quanto a isso. Então, assim, acho que é importantíssimo ter uma estrutura de esporte e lazer. Eu fui muito contra, no momento lá também, que nós tivéssemos, por exemplo, toda uma situação de que o clube pudesse ficar nessa situação agora da saúde, de que a gente poderia ter ali, por exemplo, todo aquele equipamento esportivo sendo utilizado de uma maneira para o seu fim, né? Mas para isso precisa, mais uma vez, de uma interlocução com o poder público da maneira correta e da maneira com propósito, e não é coisas avulsas acontecendo. Então vamos pensar, professor Frederico, aí, num planejamento que inclua, de fato, aí, esses ativos que a cidade tanto tem. É muito bom que isso aconteça, porque São Gonçalo precisa mesmo. O Mauá é importante, o Tamoio é importante, o Embaixadores, o Desvio do Azizinho, tem uma porção ali que realmente merecem carinho nosso, né? E a gente é tão carente de área de lazer, a gente é tão carente disso. Só o Sérgio Toledo, Mauá, Tamoio, Embaixadores são ativos da nossa cidade. É verdade. Agora, deputado, o que acontece que a nossa cidade não desencana? O senhor mesmo disse, não podemos ficar no determinismo, achar que o fatalismo é que vai mostrar nossas decisões, nosso futuro. Não podemos achar, como eu às vezes mexo com o Sérgio Toledo, que tem caveira de burro aqui dentro, enterrada aqui de alguma forma. Tem um cemitério índio lá na Igreja São Gonçalo, na Matriz, mas isso aí não é nada problemático, isso não causa problemas. Mas o que acontece nessas administrações que nada anda para frente? Por exemplo, o senhor sabia que verdadeiramente, se não souber, não vou achar nada estranho, porque eu fiquei sabendo hoje. O quê? O senhor sabia que o Museu do Amanhã foi concebido em São Gonçalo? Não sabia. Foi entregue na mão de uma prefeita, cujo nome eu não direi, e ela entregou a César Maia? Nossa! E outras situações. Quer dizer, criatividade o gonçalense tem. Nós temos Altair Veloso,
Nós temos Sérgio Caetano, nós tivemos a Luçã, nós ainda temos Geraldo Lemos, que é um gonçalense. Ele foi adotado por São Gonçalo e adotou São Gonçalo, apesar de não estar aqui, está muito idoso, a família não permite mais que ele viva no casarão que ele vivia. Mas tem artistas, tem artesãos, tem poetas, tem técnicos, engenheiros, médicos. Os médicos gonçalenses são famosos, são o amor da população. A maioria está indo embora. Deputado, o que se faz? O senhor está no poder. Me diz alguma coisa. Claro, eu tô aqui para isso, para ser sabatinado. Queria estar mais... A gente é um processo gradual, né, professor Frederico? Assim, a gente que está no legislativo tem um papel fundamental de fiscalizar, de criticar, de cobrar, de propor políticas públicas, e o executivo tem um papel de implementar essas políticas públicas. Nós temos as limitações no poder legislativo quanto a isso, mas isso não nos exime da responsabilidade de estar pensando e construindo alternativas para a nossa cidade e para o nosso estado. É o que a gente vem buscando realizar de uma forma muito, muito ativa. Primeiro, como eu disse, né, a gente precisa reconhecer todas essas fragilidades e desafios que você bem elencou aqui, que tem diversas situações que são muito difíceis que a cidade passa. E a gente precisa entender o que levou a isso. E eu tenho uma visão muito clara sobre diferentes razões que levaram a isso. Primeiro, a gente teve gestões que não foram comprometidas com a coisa pública, não estavam comprometidos com o fazer público da maneira correta, com a honestidade, com o preparo que se precisa, com a forma de planejamento que nós precisamos ter. Existe muito amadorismo, muito jeitinho no sentido ruim, porque o jeitinho pode ser positivo quando é persistência, quando é perseverança, e você bem disse, o material humano de São Gonçalo é muito bom. Riquíssimo, riquíssimo. Nós somos, obviamente, enviesados nessa posição, mas o material humano de São Gonçalo é riquíssimo. A gente tem uma exportação de cérebros, assim, da nossa cidade, que é imensa. E você, onde vai, e assim, eu já tive a oportunidade de ir em diferentes lugares, você encontra gonçalenses. E um fator que eu acho que é muito bacana, nós temos como cidade, é um sentimento de pertencimento. Que por mais difícil que seja, e nós sabemos, e tem essa situação do Patinho Feio, essa situação do Complexo Vira-Lata, que tudo isso precisa ser destruído, precisa ser virada essa página. Nós temos um sentimento de pertencimento que quando você encontra um gonçalense fora de São Gonçalo, seja numa viagem, seja num evento, e você começa a falar das memórias, tem um saudosismo com a cidade também muito forte, e tem aquela esperança de que vai dar certo, sabe? Porque a gente sabe o potencial que a cidade tem. Então, a gente precisa, Frederico, primeiro, ter um grande choque de realidade sobre diferentes problemas de mobilidade. Uma cidade como São Gonçalo, com uma ultra, hiper, mega dependência de meios rodoviários quanto a isso, sem ter um terminal de ônibus na cidade digno, sem ter transporte aquaviário, transporte férreo. Então quer dizer que a gente tem a linha 4 e não tem a linha 3 de metrô? Porque a matemática mudou. A matemática mudou. Né? Tem coisa nova. Agora tem linha 1, linha 2, linha 4, linha 5, mas a 3 não tem. Virou folclórico quanto a isso. E sabe por que isso não acontece? Não, mas agora, daqui a 2 anos, é a época do pessoal vir aqui para pedir voto. Mundos e fundos. É barca, é metrô, é tudo. E tudo vai. E a gente precisa ter... E eu trabalho muito com... Eu costumo dizer, as pessoas me perguntam, Ferreirinha, mas você é um otimista ou pessimista? Eu falo, ser pessimista é muito chato. Então está completamente descartado, não sou pessimista, espero que nunca seja. Ser um otimista é importante, mas tem que ter limite, porque nós não podemos tirar os pés da realidade. Então, eu sou um realista esperançoso. Tenho os pés fincados no chão, mas tenho uma esperança muito grande de que a gente pode dar certo. E para isso, a gente precisa entender, professor Frederico, que São Gonçalo tem um problema muito grande de receita. Nós temos que conseguir aumentar as receitas da cidade através de uma melhor coletagem da máquina pública a respeito disso, de maior arrecadação de ICMS. E aqui eu não estou falando de aumento de impostos, não.
Estou falando de você ter uma atratividade para que as receitas possam aumentar. E não aguenta mais aumento de imposto. A cidade não aguenta mais isso, de forma alguma. Fala uma coisa dessa, o Rodrigo Piraciaba bate na gente. Bate na gente, com certeza. Bate na gente, porque o Piraciaba não aceita isso, não. Mas o que a gente pode fazer, aumento de receitas não vem simplesmente através de aumento de imposto. Pelo contrário, existem N formas. Você tem toda uma pressão que deve acontecer na Alerj e em Brasília para que a gente possa ter, por exemplo, mais emendas vindo para a cidade. Por que São Gonçalo recebe uma fatia tão pequena dos royalties? Por que São Gonçalo não consegue ter? São Gonçalo recebe hoje. Você tem Maricá recebendo mais de R$1 bilhão. Você tem Niterói recebendo aí mais do que isso. E São Gonçalo não chega a receber 35 milhões. Ou seja, você tem aí uma matemática que não está fechando a respeito disso. Hoje você tem, por exemplo, São Gonçalo com em torno de 1 milhão e 200... Você tem, desculpa, São Gonçalo com 1 milhão e 200 mil habitantes, 1 milhão e 100 mil habitantes, tendo um orçamento que não chega a R$1 bilhão ou vai um pouco acima disso, e você tem Niterói, que tem menos da metade dos habitantes, e você tem 4 vezes o orçamento da cidade. Ou seja, é uma diferença muito grande de gestão pública. E isso precisa ser discutido também para isso. Como que a cidade consegue ter uma maior competitividade para conseguir ter a sua gestão pública sendo executada. Mas isso não exime os nossos gestores públicos de todos os seus erros que foram feitos, de todas as suas atrocidades com dinheiro público que foram realizadas. Então, você já apontou isso bem, professor Frederico, que a gente precisa ter, então, maior nível de ética de quem está sentado na cadeira, não só do prefeito, mas também lá dos vereadores, do Palácio 22 de Setembro, que isso é importantíssimo. Fundamental. Ali acontecendo. E a cidade precisa ter uma atratividade econômica para gerar emprego e renda dentro das nossas fronteiras. Perfeito. A Ana Maria Balbino diz aqui: eu sempre digo isso, tem cabeça de burro enterrada. Não tem não, Ana Maria. Tira isso da cabeça, você vai ver que não tem cabeça de burro enterrada nada. É uma questão de gestão, é igual a casa da gente, nada vai bem. Se a gente começa a pensar, a gente consegue fazer a casa ir melhor. Exatamente. Sérgio Toledo diz aqui: papo goiaba, muito bom. Ele gosta, né? Zinha, eu creio que São Gonçalo irá mudar. Zinha, eu creio que São Gonçalo já está mudando. Já está mudando. Porque se a gente começa a pensar diferente, a gente vibra diferente, as pessoas vão acompanhando essa vibração e a coisa vai melhorando. É contagiante. É contagiante. É assim, a energia vai. Pedir de volta 3 ilhas: Redonda, Comprida, dos terminais da Petrobras. Redonda, Comprida e as ilhas dos terminais da Petrobras. Isso é fácil da gente falar, né? Conseguir é outra história. Eu tô falando sobre Paquetá, que Paquetá, a água de Paquetá, ela vem de São Gonçalo, e as pessoas não acreditam, mas a água de Paquetá vem de São Gonçalo. Mas por que São Gonçalo só faz isso, né? Paquetá podia ter pelo menos um barquinho indo para lá e voltando sempre mais diretamente, né? Afinal de contas, quem mora em Paquetá pode trabalhar em São Gonçalo também. Cobrar o lixo de Niterói, o Sérgio Toledo colocando. Cobrar o lixo de Niterói. Mas para lixo, o Piraciaba também tem projeto também. Eu também tenho. E eu sei que o Renan também tem. A gente tem vários níveis aí de projetos pensando no lixo. O Piraciaba está rindo aqui. Podemos diminuir custos internos e fazer incentivos fiscais para trazer empresas e, consequentemente, mais renda. Ele falou imposto não, né, Renan? Falou, viu que ele justificou aqui a nossa conversa quanto a isso. Não é? Não falou nada de imposto, não. Não foi nada escrito, não. Está aqui também a Ana Maria. Isso precisa ser esclarecido. Mas tudo precisa ser esclarecido. Ora, meu Deus, Amaral Peixoto, numa canetada, não tirou as praias oceânicas de São Gonçalo? Por que sabe de nada. Quem está assistindo a gente também é o doutor Adir Martins, nosso querido doutor Adir, a Roseli Daniele também, e a Silvia Baltazar, grande Silvia Baltazar, pessoas importantíssimas que estão acompanhando a gente aqui.
Um amigo nosso, eu tenho certeza que é seu amigo também, o Otton Sampaio, eu conheço o Otton há muito tempo. Ele era recém-casado com Elizabeth. Diego, que é o último filho, nem pensava em qualquer coisa, nem tinha ideia de que iria nascer. E Otton, num dos seus poemas, ele diz que é preciso fazer uma canção de amor para São Gonçalo. Eu penso que canção propriamente dita, Geraldo Lemos e Jaioleno de Oliveira fizeram. Fizeram. O Geraldo fez a letra, o Jaioleno fez a melodia. Tantos cantaram, tantos até hoje se lembram, a maioria já esqueceu. Geraldo Lemos, uma vez, ficou tão chateado que foi à Câmara Municipal pedir que tirassem esse hino, que ele não reconhecia o hino como o hino a São Gonçalo. Foi ele que fez, mas ele pediu para tirar porque São Gonçalo não era mais a Manchester Fluminense. Bom, acho que também a gente não quer mais que São Gonçalo volte a ser a Manchester Fluminense, porque Manchester foi de uma época. Hoje a cidade de Manchester, lá na Inglaterra, que o senhor já citou, lá no norte da Inglaterra, ela nem vive mais daquelas indústrias como vivia antigamente. Tudo mudou. Tá? Antigamente, chão de fábrica era uma coisa suja, uma coisa maltratada. Hoje você pinta o chão de fábrica de branco e você tem ali uma qualidade excepcional. Nós mudamos, tudo mudou. Né? Está na hora da gente pedir, será, ao Ministério Público que diminua um pouco as exigências com relação às empresas novas que entram em São Gonçalo, porque São Gonçalo agora não pode mais dar nenhum incentivo fiscal. Existe um TAC que proíbe terminantemente, porque abusaram com os incentivos fiscais, como a gente vê em todas as cidades, o pessoal abusando aí, estados abusando, e o próprio governo federal também. Existe um meio termo? Existe uma possibilidade de se negociar e se chegar ao meio termo, deputado? Com certeza. Existe e precisa se chegar nesse meio termo. Eu defendo muito isso nas discussões que nós temos na LERJ. Nós não devemos, de forma alguma, santificar e muito menos demonizar um instrumento que existe para que a gente possa ter a competitividade. Agora, a gente precisa constatar que se teve uma forma completamente errada, uma forma completamente corrupta acontecendo de incentivos fiscais no comando do Estado do Rio de Janeiro, pelo menos. São Gonçalo também teve isso de uma maneira muito desenfreada, sem ter um acompanhamento técnico, por exemplo, da geração de empregos, da geração de impostos que poderiam estar vindo também mais para a cidade a respeito disso. Porque as pessoas fazem uma confusão, falam assim, mas o Estado está abrindo mão de sei quantos milhões, a cidade está abrindo mão de tantos milhões, mas esse dinheiro não necessariamente ele está vindo para a cidade. Porque se São Gonçalo não tiver aquela competitividade, vai para Três Rios, ou vai para Penedo, ou se o Estado do Rio de Janeiro não estiver tendo essa competitividade, vai para o Espírito Santo, ou vai para o sul do país. Agora, a gente precisa fazer isso levando em consideração critérios técnicos. E é isso que eu venho defendendo, e é isso que a gente vem trabalhando muito no mandato. Dá um exemplo, professor Frederico. Nós tivemos agora a aprovação de incentivos fiscais para o setor atacadista no estado do Rio de Janeiro. E eu votei a favor a respeito disso. Por que eu votei a favor? Nós tivemos diversas audiências públicas que mostraram como que o Rio de Janeiro vem perdendo para o estado do Espírito Santo. Debates exaustivos, né? E aí você tem outros estados que estão fazendo alíquotas mais competitivas quanto a isso. Faz sentido, teve um estudo de quantos postos de trabalho nós poderíamos gerar ou que a gente não perderia, né, com essa saída. E isso a cidade precisa fazer. Então, acho que esse trabalho com o Ministério Público é importante. Não é 8 ou 80, a situação não é essa. Exatamente. Precisa chegar no meio termo. Não é demonizando um instrumento fiscal que você acaba chegando nessa... O problema não está no instrumento ou na prática. O problema está em como que foi feito. Quem acabou saindo com isso. É o como, não é o que. Isso que a gente precisa debater. Isso tem que ter muita maturidade, tem que ter muito amadurecimento desse debate. E só tem uma forma.
de conseguir coibir, é através de muita transparência. Porque quando você dá transparência, professor Frederico, você coíbe que essas práticas ruins, corruptas, desonestas possam acontecer. Porque a gente esperaria que todos pudessem agir de maneira genuinamente correta. Mas já que alguns estão motivados por interesses escusos, privados, e não os coletivos que deveriam ser, que a gente possa ter, pelo menos, um instrumento do constrangimento. Porque quando a pessoa se sente, opa, posso me constranger disso aqui, seja através de uma prisão, seja através de uma multa, seja através da mídia atuando contra isso, a sociedade civil, pode ter certeza que essa pessoa vai pensar 2, 3, várias vezes antes de cometer algum ato ilícito. O senhor estava falando de questão financeira para o município, melhorar a situação econômica. A gente recebe hoje muito menos, porque há menos deputados federais, há menos deputados estaduais preocupados com o município de São Gonçalo. Até porque a representatividade é pequena. As pessoas pouco se interessam em fazer parte ou dar seu nome para que possam representar a cidade, tem medo de fazê-lo ou tem um escrúpulo, eu diria um escrúpulo, por conta do que está vendo, do que não concorda. Tem muita gente que, às vezes, eu coloco alguma coisa no Facebook e diz assim, mas os políticos fazem isso. Eu posso discordar? Não, tem razão. A gente tem visto muito isso acontecer, mas é justamente contra isso que a gente precisa se revoltar, é justamente por isso que você precisa falar, precisa dizer o que você realmente quer, e não é cruzando os braços que você vai dizer assim, agora deixa correr, porque não tem jeito mesmo, não vai. Então, por aí não é. O senhor estava falando em pessoas que precisam fiscalizar, que são técnicos, que quando chega uma empresa e precisa de um incentivo fiscal para trabalhar, tem que ser isso analisado por técnicos, pessoas que sejam experientes e que possam realmente fazer um meio termo entre a demonização e a santificação de uma medida que é ligada à carga tributária ou ao incentivo fiscal. Eu vou dividir duas perguntas. A primeira, estão muito relacionadas, eu acho. O senhor, como economista, vai achar totalmente diferente, mas o povo vai achar muito relacionado. Primeiro, nós temos técnicos para isso dentro do município, ou seja, pessoas capacitadas para isso. Aí eu vou juntar outra. Dessas verbas que a gente tem para receber, que às vezes a gente recebe, chega o dinheiro, está tudo muito bom, precisamos do projeto. O projeto não sai e diz que não tem, o projeto não saiu porque não temos equipe preparada para fazer o projeto. E o dinheiro volta para Brasília, volta para o Rio de Janeiro. Será possível que São Gonçalo não tem quem possa fazer essas coisas, deputado? Tem, e essas pessoas precisam de mais espaço, precisam de mais apoio nesse processo, porque acaba sendo um processo muito solitário. São perguntas aqui bastante importantes que você faz, professor Frederico. Primeiro, você começa com uma introdução que eu tenho um sentimento muito parecido quando a população fala e sente essa revolta com a classe política, porque é uma revolta que ela é baseada em fatos, que infelizmente... Ela é legítima. Ela é digna. Nós não podemos generalizar, não são todos, e nós estamos querendo fazer de tudo para poder quebrar esse paradigma, mas infelizmente são poucos ainda. E a vasta maioria não representou da forma que deveria representar. Então essa dor, ela é digna, essa revolta, ela é digna. Eu sinto isso, gente. Atuando como político há pouco tempo, menos de 2 anos, num cargo eleito, então assim, a gente precisa, antes de... Eu estou deputado, eu sou um ativista... Você acha que eu não me metia com essa raça chamada políticos? Por quê? Eu tive oportunidade inúmeras vezes, mas não quis. Só que tem uma coisa, tem uma hora que você não pode mais... É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Da mesma forma que a nossa indignação é altíssima com tudo isso, nós precisamos de reconhecer que não há nenhum setor que dá tanto impacto na nossa sociedade quanto a política feita da forma correta. Se nós fizermos a política da forma correta, e por isso que nós precisamos de pessoas preparadas eticamente, tecnicamente, humanamente,
para que nós possamos estar conduzindo os enormes desafios que nós temos na nossa sociedade. E o professor Frederico vem aí levantando essa bandeira de uma forma muito, muito pertinente e se destaca muito com isso também. E a gente quer estar fazendo um trabalho também nesse sentido na LERJ, no que nos foi confiado. Agora, isso não tira da gente a revolta, a indignação que nós também sentimos, mas não podemos negar a política, precisamos reocupá-la. E aí, seguindo com essas perguntas mais específicas de São Gonçalo, professor, nós temos sim pessoas técnicas na cidade, precisamos de mais, tá? Precisamos de mais, mas eu conheço diferentes pessoas técnicas que atuam em diferentes áreas quanto a isso, mas a cidade precisa fazer uma reforma administrativa da sua máquina pública. Você tem hoje um inchaço de muitos cargos, por exemplo, comissionados de baixo atratividade, mas acabam sendo, infelizmente, ocupados por cabos eleitorais, que acabam se perpetuando por muito tempo, e nós poderíamos, por exemplo, fazer uma reforma administrativa na cidade para ter mais cargos que poderiam ser ocupados por pessoas que, poxa, poderiam estar ali contribuindo tecnicamente muito, muito bem para a cidade. E isso precisa ter também uma compatibilidade de salário perante a isso. Então, reconhecer isso também é muito importante. Atrair mais essas pessoas para a cidade, que os técnicos, auditores fiscais, procuradores possam trabalhar daqui também, atuando na cidade com isso. Agora, uma outra situação é que nós temos já pessoas e profissionais super competentes trabalhando nos órgãos de controle, por exemplo. Nós temos o Ministério Público presente em São Gonçalo, nós temos o Tribunal de Contas do Estado, que tem como também sua missão fazer auditoria das contas de São Gonçalo a respeito disso. Nós temos a Defensoria, nós temos outras carreiras que já têm esse trabalho. Então, isso já acontece e a gente precisa agora multiplicar. Agora, é muito triste, e a gente acompanha isso muito em gestões recentes, que São Gonçalo ganha em projetos, apoio, emendas, e não consiga executar. O mais difícil aconteceu, que é o apoio vindo de Brasília, o apoio vindo de outros lugares, de ministério e tal. O dinheiro voltou. Você não otimizou o dinheiro voltar. Isso é um escárnio, sabe? Isso é você pegar... Isso, desculpa o termo, isso é um tapa no gonçalense, sabe? Você falar, que isso? Então, assim, você tem uma cidade com grandes problemas de recursos, de receitas, e abrindo mão do dinheiro que ainda consegue através de emendas, através de apoio de editais, isso deveria ser prioridade número 1. Qualquer gestor público, a gente espera que aí possa ser, o nosso querido Rodrigo Piracema vem falando muito sobre isso também, tem que ter ali uma secretaria, tem que ter um aparato de contato com Brasília, contato muito próximo com as secretarias de Estado do Rio de Janeiro, para sair passando o chapéu, pedindo recursos para a cidade, e passando o chapéu de maneira republicana, ética, porque um prefeito precisa fazer isso também, a sua equipe precisa fazer isso, pedindo realmente recursos entre emendas, entre editais que estão acontecendo, porque nós temos, se a gente for filosofar aqui, tivesse mais uma hora, já estamos chegando no fim da nossa live, mas se tivesse mais uma hora aqui, daria para falar como que o nosso pacto federativo é completamente injusto com as cidades e que colocam muito mais responsabilidade para os municípios, que são os que menos arrecadam. E a União, que mais arrecada, é a que tem menos responsabilidade na prestação de serviços. A gente precisa rever esse pacto federativo. Mas enquanto esse pacto federativo não acontece, amigo, vai em cada ministério e pede recursos para a cidade, apresenta projeto. Agora tem que apresentar, tem que chamar com um projeto pronto, é isso aqui que eu quero, é dessa forma, é isso aqui de mobilidade, é isso aqui para educação, é isso aqui para saúde. Agora fica esse deserto de ideias, esse vácuo muito grande de sugestões de planejamento para a cidade, e isso que a gente precisa mudar de uma vez por todas. Eu estou muito confiante. Precisamos pensar na questão do planejamento. A Renata Hidalgo diz aqui, eu conheci Renan Ferreirinha em uma reunião na eleição passada, feita em Niterói. O Renan estava em campanha para deputado. É isso aí. E ela está dizendo aqui, Ferreirinha, que bom você estar com meu amigo Frederico Carvalho. Mas isso aqui, a nossa live aqui é um grande barato, né? Porque deixa de ser aquela live com o deputado Renan Ferreirinha ou o professor Frederico Carvalho, a gente fica batendo papo aqui, Renan, Frederico, isso aí. E aí a Renata, e agora vem aí a Ana Maria Dalmiro.
São Gonçalo tem muitos cargos comissionados. Isso é verdade. Ai, minha lei de responsabilidade fiscal. Nossa LRF sendo atacada. O pessoal parece que não liga para isso. É o que eu estava falando. Eu estava falando com uma pessoa hoje, deputado. Uma preocupação que eu tenho é com relação aos moradores de rua, sabe? As pessoas que vivem em situação de rua. Não é porque é feio, não. Não é feio, é ridículo. Não por causa deles, é por causa da nossa inoperância. Eu penso que é ridículo por causa da nossa inoperância. Primeiro, que um ser humano não tem direito de deixar um ser humano assim. Né? Tem que fazer alguma coisa por ele. Então é ridículo por causa disso, porque nós somos os ridículos, tá? Está apontando para mim, ó, nós somos os ridículos, porque nós não fazemos nada. Então eu estava conversando com uma pessoa, algumas semanas atrás eu fiz uma entrevista com o ex-diretor do Centropop, que é o pastor Ferreira Guimarães. E Guimarães estava falando, a pessoa em situação de rua, ela não gosta de ser albergada porque a maioria dos funcionários que estão ali não são funcionários contratados pela administração pública, não são concursados da administração pública. Então, as pessoas tratam os outros de qualquer jeito. É claro que você vai trabalhar com uma pessoa em situação de rua, nem sempre ela está feliz, satisfeita, saltitante, ela está fechada, às vezes mentalmente comprometida, tem 1000 situações aí. Então, nós precisamos de 1000 especialistas, 1000 pessoas que tenham amor, que tenham a ideia de se doar e que estejam ali pagos pelo município para poder fazer isso. Né? E então já me disseram, não, isso é uma coisa que nunca vai se poder fazer. Nós estamos falando de vida, será que a gente nunca vai poder fazer isso, deputado? De forma alguma, de forma alguma. Primeiro que esse nunca, esse sempre, a gente tem que relativizar isso, muito pelo contrário. Mantendo aqui de novo o realismo esperançoso quanto a isso. A situação é difícil, é complexa, claro que ela é. Agora, você dizer que isso nunca será possível, o que é isso, gente? Você tem aí diversas iniciativas, cidades conseguiram enfrentar isso de uma maneira muito, muito interessante, tiveram resultados que foram surpreendentes em várias experiências, e você precisa ter, primeiro, uma situação de muita humanização, né? Você está falando de um ser humano que não está em condição de rua, porque o sonho dele está em condição de rua. Ninguém vive sob essas circunstâncias porque deseja que tiveram circunstâncias. Até diz que vive, mas é uma revolta, é uma conformação inconformada. É uma falha que a própria sociedade gerou com essa pessoa também. E aqui eu não estou querendo tirar, talvez a pessoa teve seus erros também durante a vida, que precisam ser revistos, mas a gente não tem que abrir mão da vida humana de ninguém, que isso. Quanto a isso, ninguém, todos nós devemos ter a chance de ser reintegrados e de ter, e quando eu estou falando que reintegração, até numa vida digna socialmente quanto a isso. Eu tenho um carinho muito grande por essa pauta, uma empatia muito grande. Eu sou autor de uma lei que foi durante a pandemia, professor Frederico, e foi pouco implementada, muito devido a essa corrupção enorme que aconteceu na saúde do Rio de Janeiro. A gente não teve tanto espaço e energia para conseguir buscar a implementação e a pressão política para isso. Mas é uma lei para que nós pudéssemos usar os CIEPs como centro de acolhimento das pessoas em situação de rua, para que elas pudessem, nesses CIEPs, ter a possibilidade de se higienizar, de se alimentar, de poder dormir, se for o caso. E depois, quando os CIEPs pudessem voltar a ser utilizados, obviamente, seriam aí retomados para suas atividades fim. Isso foi no ápice da nossa pandemia. Alguns CIEPs foram utilizados para isso, mas poderiam ser muito mais. Agora, a gente precisa, de novo, é um programa que apresente ali uma reintegração de uma vida social. Isso passa, mais uma vez, pela educação. Dessa vez, pela educação com um aspecto mais específico ainda, que é a educação
técnica, educação profissional e técnica. Deixa eu lhe cortar. Me perdoe, mas eu preciso lhe cortar. Por favor. O senhor sabe quanto custa a diária de um marceneiro? De um marceneiro? A diária de um pedreiro? A diária de um bom pintor? A diária de um ladrilheiro? Pega essas pessoas, profissionalize, e nós vamos ter mais dessas pessoas trabalhando com a gente aí, fazendo aquilo que a gente precisa e ganhando o seu dinheiro, que não é pouco, não. Tá? Há pouco tempo, eu tenho notícia de um amigo que fez obra só com 2 pedreiros. Apenas 2. Olha, o material saiu mais barato do que o preço dos pedreiros. Agora, o cara chega e diz assim, não, eu sou pedreiro, eu não sou lambuzão, eu sou pedreiro, eu sei fazer, e tem orgulho, bate no peito e diz assim, eu sou pedreiro. O filho dele, que trabalha com ele, diz assim, não, eu tenho ensino médio completo, eu fiz curso de inglês, eu sei falar inglês, mas eu não largo de trabalhar aqui não, porque aqui é bem melhor, tem mais oportunidade do que sendo empregado de alguém em algum lugar. Eu pago meu INSS por fora, eu ganho todo dia, de segunda a sexta estou naquela obra, sei quanto é que eu vou receber no final da semana e ainda tenho sábado para fazer extra. Então, por que a gente não pensa nessas coisas que são criativas? Um bom cozinheiro, uma boa cozinheira, os artesãos que estão aí, gente, que são excelentes em São Gonçalo. Puxa vida. Exatamente. E essa inserção no mercado de trabalho é muito mais rápida através de habilidades que são ensinadas com isso e que fazem gerar de novo a nossa economia. Assim, a pauta de educação técnica e profissional é algo que eu defendo muito, até por isso votei muito para ser vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, e a gente precisa acoplar isso, de novo, num projeto de desenvolvimento econômico do Estado, que foque no ensino técnico profissionalizante, que possa oferecer, e aqui não é, muita gente às vezes se confunde e fala, mas se você investir em ensino técnico profissionalizante, você está desestimulando as pessoas de ir para a universidade. São situações diferentes que se complementam muito bem, sabe? Então, assim, você tem o espaço da universidade e você tem o espaço do ensino técnico profissionalizante. E ambos são muito importantes para a formação individual e para a formação coletiva, na vivência das pessoas e sociedade. Então, assim, isso é fundamental, ter muito meu apoio. Quando se começou com os pedreiros na vida, a coisa não foi os entalhadores, a coisa não foi crescendo, a ponto de ter que precisar dos engenheiros, e começou a formação, a mesma coisa com os mecânicos, que eram simples mecânicos ou construtores de tudo, não sei o quê, daqui a pouco a coisa vai crescendo, você não tem que ter uma faculdade. Assim acontece com tudo. Antigamente você pensava em faculdade de gastronomia, de culinária, no seu tempo já se pensava, mas no meu tempo ninguém imaginava isso. Cozinheiro era aquele cara que sabia fazer pratos, sabia fazer alguma coisa. Uma boa cozinheira, a gente tinha um preconceito contra cozinheiros, gostava mais do cozinheiro, porque o cozinheiro dava mais status. Hoje todo mundo vai para uma faculdade fazer gastronomia e aquilo que você costumava fazer na sua casa normalmente passou a ser motivo de estudo universitário. Então, quer dizer, essas coisas se complementam e vão subindo e vão crescendo automaticamente. Com certeza. Pelo menos é o que eu penso. Né? Concordo plenamente. Tá certo. Deputado, eu quero agradecer pelo seu carinho, pela sua atenção, e agora o espaço para que o senhor possa se despedir das pessoas que assistiram, que estão assistindo e que futuramente ainda vão assistir a essa live. Professor Frederico, querido, obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer passar essa noite aqui de terça-feira conversando sobre educação, sobre economia, sobre São Gonçalo, sobre os desafios e oportunidades que nós temos como cidade e como Estado. E, como você bem disse, foi mais do que uma live aqui formal, foi um encontro de amigos, né? Então, eu queria agradecer a todo mundo que participou, vendo aqui minha tia Maria da Conceição, a Zinha, que é uma grande influência na minha vida, ela sabe disso, a Renata aqui também, Líbia mandando mensagem, várias pessoas que participaram conosco, contribuindo, dizer que a gente precisa acreditar que São Gonçalo tem jeito, que o Rio de Janeiro tem jeito,
não tem cabeça de nada, que está aí enterrada, que vai fazer com que Ana Maria, um abraço também, que vai fazer com que a gente não possa se desenvolver, mas não tem atalho, não tem caminho fácil, tem que ter muito trabalho, tem que arregaçar as mangas, tem que fazer acontecer para ontem. E para fechar, queria deixar um abraço aqui para o meu grande amigo, parceiro de caminhada aí, Rodrigo Piraciaba, que está tendo a coragem necessária. Nosso querido amigo aqui, parceiro. Porque Oxalá, prefeito de São Gonçalo. Se Olha Deus aí, quiser, Deus quiser. Seja, porque é uma pessoa que tem um conhecimento. Mas eu acabei interrompendo, porque a Líbia Ribas Moraes está dizendo aqui, importante considerar que as pessoas em situação de rua muitas vezes utilizam drogas ilícitas, o que torna a retomada dos laços sociais complexos. Talvez a internação compulsória, tão temida pelos teóricos, seja a solução. Fala aí uma terapeuta ocupacional, hein? Quem sabe? Rodrigo, muito obrigado. Um abraço para você. Obrigado. Espero que a gente se encontre outras vezes, brevemente. Tá certo? Eu quero agradecer a vocês todos, meus amigos, que acompanharam, que acompanham e que vão acompanhar essa live que ficará no Facebook, vai para o YouTube também. Né? Agradecer a vocês pelo carinho, pela atenção, e a gente espera que na quinta-feira que vem a gente esteja junto com as escolas particulares. Nós vamos conversar com o SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de São Gonçalo, e também com algumas escolas. Vamos saber como ficou a situação durante essa pandemia. Ok, minha gente, muito obrigado. Renan, um abraço, tudo de bom. Rodrigo, você que está aí acompanhando, um abraço também. Renata, Ana, Sérgio, todo mundo, um abraço e tudo de bom. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal, um abraço.